Então, Vanessa, como é que eu vou fazer para que esses animais saiam da minha propriedade e cheguem à mesa do consumidor sendo carne bobalina? Eu tenho que fazer o que? Rastrear essa carne, identificar, colocar um selo, não, aqui é carne bobalina, identificando, para que ela não seja vendida como carne bovina, né? Que é o que mais acontece. Provavelmente todo mundo já deve ter comido aí carne de búfalo sem saber, porque as características, né, organolépticas da carne, ela é bem parecida, né, com a carne bovina. Certificação, então tem que ter uma certificação ali orientando realmente o consumidor, aquela carne é de origem de búfalo. A padronização do produto é necessária, e quando a gente fala em padronização, é porque uma falha que tem acerca da produção de búfalo, porque ainda não há uma padronização desses animais. Esses animais são abatidos geralmente animais de descarte, fêmeas de descarte, ou animais com problemas produtivos, reprodutivos, ou animais muito velhos, então faz com que não há uma padronização dessa carne. Aqui, né, são animais do nosso experimento, que foi de um frigorífico, e esse frigorífico ele possui uma casa de carne, e essa casa de carne vende carnes, identificando, é carne de Angus, é carne de Nelore, carne de Wagyu, por exemplo. Então, eles abateram nossos animais, e eles ficaram com toda a carne desse nosso experimento, e ele fez um catálogo mostrando os cortes de búfalo, que são semelhantes aos cortes bovinos, né, não tem diferença, e para mostrar também a qualidade dessa carne. Aqui, se eu não estivesse identificando, falando, olha, essa daqui é uma carne bubalina, então muita gente ia achar que era carne bovina, porque não tem diferença, são cortes que são parecidos, né, são cortes aí que não tem tanta diferença. E eles também identificaram, isso daqui é o selo, né, que eles colocaram na carne, então eles identificaram que é uma carne de búfalo, com a certificação, tudo direitinho, mostrando, né, proteína, quanto tinha ali pelo corte. Então eles trabalharam e tem um valor agregado, né, porque alguns lugares consideram a carne de búfalo como se fosse uma carne exótica, uma carne diferente. Então tem um valor muito agregado nessa carne. Então o produtor ele não é penalizado, ele é penalizado de certa forma, porque ele recebe um preço abaixo de mercado pela arroba, mas quando o frigorífico vende e que ele identifica essa carne, ele faz com que essa carne ela tenha um valor agregado por ser uma carne diferenciada. Agora, finalizando, né, um levantamento que a gente faz de tudo isso, de como é a bubalinocultura, quais os pontos positivos, né, da produção desses animais, que zootecnicamente essa espécie ela já demonstrou, né, que ela tem um espaço aí garantido como uma opção relevante na pecuária. É uma espécie que ela é resistente, a sua capacidade de transformar gramíneas em derivados de alto valor agregado. Então, tanto a carne como o leite desses animais de excelente qualidade. Então, esses animais já demonstraram que têm potencial produtivo. E no que se refere, né, aos seus produtos, não restam dúvida, né, sobre a excelência, a qualidade, as propriedades sensoriais, nutricionais e mesmo funcionais. Então, é um alimento que ele é de qualidade, que é um alimento que ele tem aí um sabor, né, que tem aí características organolépticas bastante relevantes e ótimas, nutricionais, né, que não deixa de ser a proteína, não deixa de ser um alimento que tem a sua contribuição aí na nutrição humana, e mesmo funcionais, né, que tem alguns estudos, que tem até um artigo que o mais recente que eu li, produzido na minha dissertação, que é do Giordano, em 2010, que ele percebeu, ele fez um estudo, né, ele pegou um grupo de pessoas que tinham problemas cardiovasculares e um grupo que não tinha, né, esse problema, e um grupo que tinha também, só que eles não consumiam carne de búfalo. Então, eles perceberam que o grupo, né, que tinha problema cardiovascular, que consumia carne de búfalo, houve uma redução aí uma diminuição, né, do risco cardiovascular e até melhora, né, do estado dessas pessoas. Então, aí a carne de búfalo pode ser até classificada com aqueles alimentos funcionais, que eles podem ser tanto utilizados na prevenção como no tratamento de algumas doenças. Então, a gente fala que é um alimento nutracêutico, né, que tem uma finalidade aí medicinal também.
e possui uma grande adaptabilidade, né, desses animais, que eles se adaptam a qualquer tipo de sistema de produção, sistema de manejo, regiões aí, diversas regiões podem estar se trabalhando com esses animais, e ele mostra-se também como uma opção economicamente rentável, porque o que a gente trabalha com corte, o búfalo, ele é ele é um animal que ele é extremamente precoce, então ele consegue aproveitar melhor o alimento, ele consegue ganhar peso muito rápido, é um animal bastante produtivo, então eu consigo fazer com que esse animal fique menos tempo na minha propriedade, ele consegue ganhar peso excelente e eu consigo imprimir uma arroba mais barata nesses animais. Então, se eu consigo fazer com que esse animal ganhe peso de forma mais barata, né, que seja mais econômica, esse produtor ele vai ter mais lucro. Então, ele é uma atividade aí que ele é economicamente rentável. Porém, tem os pontos negativos, né, da bovinocultura, que é melhorar a organização da cadeia comercial, né, da carne, e eu presenciei isso há pouco tempo, mais ou menos uns 3 meses atrás. Teve um moço, né, que ele tem uma rede de comércio de supermercados, e ele ligou do sul do país, ele falou, Vanessa, eu queria um produtor que me fornecesse carne de búfalo. Aí eu fui com meus contatos, conheço várias pessoas da área, liguei para algumas pessoas do Pará, que é onde a gente tem um número maior de animais, mas ninguém tinha animal para entregar para esse produtor. Seria um contrato que ele teria uma frequência para fornecer essa carne, né? Esse animal para essa rede de supermercados. Porém, eles não tinham animal, mas não era que não tinha animais para fornecer para o produtor. O produtor não, né? Para essa rede de supermercado. Mas porque os animais não eram de qualidade, eram animais que já eram animais velhos, ou eram animais que não tinham nenhum tipo de padronização. Tinha animais magros, tinha animais jovens, tinha animais velhos. Então, não tinha essa padronização, porque quando a gente fecha um contrato para fornecer um determinado produto, a gente preza pela qualidade. Então, não encontrei nenhum produtor que poderia fornecer essa frequência ali desse produto, né? Inclusive, foi uma pessoa que me indicou para essa rede de supermercado e eu entrei em contato, dei números de associações para ver se ele conseguia, né? Fornecer essa carne para vender ali a carne de búfalo como uma carne mesmo identificada, sendo carne de búfalo, tem um valor agregado em cima desse produto. E a intensificação da atividade e implementação de tecnologias. Então, para mim, organizar essa cadeia aí comercial, né, tanto ali de dentro da propriedade até chegar no prato do consumidor, eu preciso intensificar. E você fala, Vanessa, eu vou confinar esses animais? Não, eu não preciso necessariamente confinar. Quando se trata da bovinocultura, a gente está falando do básico, de identificar, de saber quem é a mãe, quem é o pai do bezerro, com quantos quilos esse animal nasceu, com quantos quilos esse animal desmamou, com quantos quilos eu estou abatendo esses meus animais. Fazer ali o básico, que seria a escrituração zootécnica desses animais. Aplicar um vermífugo, as vacinas obrigatórias. Então, isso que a gente fala de intensificação e tecnologia. A tecnologia, como eu costumo brincar, pode ser até uma caneta e um papel, e eu começar a anotar os índices aí, eu peso esses animais a cada 28 dias para me acompanhar o ganho de peso, o crescimento desses animais, não deixa de ser uma tecnologia, eu estou trabalhando com corte. Se eu estou trabalhando com corte, eu não sei com quanto o peso desse animal se encontra, então eu estou fazendo muito errado, né? Eu não estou ali procurando meios para alcançar o meu objetivo. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para um momento de perguntas. Se tiverem dúvidas e não quiserem perguntar agora, pode entrar em contato tanto pelo meu e-mail ou até com a organização também. E também tem o meu Instagram, né? Como a Luísa já falou, né? O Mundo Búfalo, que eu costumo trazer pessoas para falar de búfalo, falo algumas coisas sobre búfalo. Porém, ele está parado aí, o meu perfil, mais ou menos uns 4 meses, que eu tive que parar por conta da dissertação, para rodar análise, então deu uma parada, mas eu pretendo aí, em abril, mais ou menos, estar voltando com a página, mas já tem bastante conteúdo lá, então vocês podem estar me acompanhando, né, e conhecer um pouquinho do meu trabalho. Vanessa, muito obrigada pela palestra. A gente já tem umas perguntinhas aqui, sim. Aqui no chat. Calma aí que eu vou ler. Ó, a primeira pergunta é da Manuela. Ela pergunta assim: você vê que o melhoramento genético tem muito que trabalhar ainda dentro da bubalinocultura? Sim, como eu falei, né, antes
tem que ser trabalhado, como eu falei, a gente trabalha apenas com 4 raças bubalinas, então não deixa de haver, né, a gente necessita para que esses animais tenham esse refrescamento de sangue, então a gente precisa, sim, trazer genética nova, então a gente já cruzou os animais, as raças que tem, então a gente fala que chegou um ponto que os búfalos já não tem quase animais que são POs, né, ali, animais puros, a gente tem a maioria do nosso rebanho são tipo brasileiro, que são mistura de raça, que a gente não sabe mais qual o sangue desses animais, então precisa, assim, bastante, tanto que hoje a gente não tem uma central, por exemplo, eu quero comprar sêmen de búfalo, não existe uma central para vender esse sêmen, por exemplo. Hoje tem alguns trabalhos, como eu falei, do professor José Ribamar, lá do Pará, que ele trabalha com Promembu, tem o professor Humberto Toniati também, que é da Unesp de Jaboticabal, que eles trabalham na parte de genética, então eles estão trabalhando para melhorar, para a gente ter ali realmente sêmen de qualidade, para dar realmente ali um respaldo para a gente inseminar esses animais, por exemplo, que a gente insemina mais, o sêmen que a gente está tendo é um que foi importado, né, da Itália, e que a gente está trabalhando porque o Promembu conseguiu trazer, né, esse sêmen, uma movimentação aí do Guilherme Missen, do professor José Ribamar, então eles estão fazendo essa movimentação aí para ver esse refrescamento de sangue e um melhoramento genético, né, com genética nova aí desses animais. Próxima pergunta, da Manuela também. Hoje em dia, algumas raras fazendas, já se produz cerca de 4 unidades de animal bovina por hectare. Isso se vale para bubalinos ou, devido à eficiência na mastigação, esse número pode ser até maior? É porque, assim, o cálculo para a gente fazer a lotação, né, de UEA, ela não está ligada não somente tem várias variáveis que influenciam. Uma delas é o peso, né, que a gente trabalha aí com 450 quilos por UEA, né, que a gente trabalha, a unidade animal aí por área, mas também disponibilidade de forragem. Então, se eu consigo ter maior disponibilidade de forragem, se eu consigo rotacionar esse meu pasto, eu posso estar trabalhando aí com um número maior de animais. O búfalo é diferente um pouco, porque lembrando que o búfalo ele é bem mais pesado. Então, aí eu tenho que ajustar. Se, por exemplo, o bovino eu estou trabalhando e também tenho que levar em consideração a faixa etária que eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando com terminação, se eu estou trabalhando com engorda, então eu tenho que levar em consideração esses parâmetros, minha disponibilidade de forragem e o peso que esse animal está para mim fazer esse cálculo de como eu vou distribuir esses animais na minha área. Mas é bem intensificado. Aqui na fazenda que a gente trabalha com... A gente trabalhou tanto suplementação a pasto, como trabalhou também a parte de terminação a pasto. Então, como a gente tem uma área pequena, né, para trabalhar esses animais, então a gente chegou como a gente trabalha rotacionado, os animais ficavam 3 a 2 dias numa área. Então, a gente conseguia intensificar bastante, tipo, aumentar aí bastante o número de animais por essa área, por questão também do manejo que a gente tinha. Mas a gente trabalhava com poucos animais, então a gente trabalhava com 50 animais que era para experimento. Então, esses 50 animais rodavam nessa nossa área, de 9 hectares. Então, era uma área pequena, mas porque a gente tinha um manejo, a gente media a altura do piquete, a altura de saída, então tinha um controle maior. Então, quando a gente trabalha com experimento, é diferente quando a gente trabalha mesmo a campo. Mas tem que levar em consideração isso, qual a forragem que eu estou trabalhando, qual é a faixa etária de idade que eu estou trabalhando nesses animais, para mim poder distribuir quantos animais eu vou colocar aí na minha área. A próxima pergunta é da Carolina. Ela pergunta: o mercado da carne de búfalo abastece mercado interno ou externo? Pois não é tão difundido como a parte de leite e derivados. Então, com relação à produção de carne, uma época houve, eu vou falar pelo que eu conheço, pelo que eu já trabalhei. Na Ilha do Marajó, que hoje é uma das áreas que mais produzem búfalo, por um tempo eles importaram, né, eles exportavam essa carne de búfalo, eles exportavam esses animais vivos, então tinha um veterinário e tal, que eles vendiam, mesmo um veterinário brasileiro, e ele fazia todo o controle sanitário, porque eles são bastante exigentes com relação à sanidade desses animais. Então, eles tinham esse acompanhamento, eles compravam, eram árabes que compravam animais lá da região norte do país, então eles exportavam esses animais.
Só que brasileiro, né, que dá o seu jeitinho, então começaram a exportar animais com alguns problemas sanitários. Foi quando houve essa barreira, então parou-se a exportação nessa época. Não sei como está hoje, se é uma exportação, porque aqui a cadeia produtiva de búfalo e o número de animais também que a gente produz mal abastece o mercado interno. Então, para a gente chegar no mercado externo, a gente tem que trabalhar muito primeiro aqui em casa, né, na nossa casa, para depois pensar em alcançar outros mercados. Porque existem outras marcas de... Existem marcas específicas de carne, por exemplo, na Argentina, que é bastante famoso, eles têm produção de carne, a carne embalada, que é diferente, então eles já, do país deles, eles já atendem outros países, como a Alemanha também, eles produzem bastante também carne de búfalo, então eles atendem o mercado deles. Então, para o Brasil chegar aí nesse páreo, para poder exportar essa carne, a gente tem um passo muito grande. Eu ainda não consigo atender o nosso mercado, então... para me conseguir aí vai um tempinho ainda para a gente conseguir alcançar outros mercados. Só lembrando, pessoal, assina a lista de presença, ela já está aqui no chat para vocês não perderem o certificado de vocês. Próxima pergunta, da Manuela. Em relação ao manejo reprodutivo, a monta é permitida em qual idade ou peso? E peso, né? O peso? Então, quando a gente trabalha com a parte de idade e peso, depende muito. Hoje, como as búfalas elas são animais precoces, a gente mesmo está trabalhando com a parte de inseminação. Eu trabalhei bem pouco com reprodução, minha área sempre foi corte, sempre foi qualidade de carne. Eu trabalhei com leite, depois carne. Mas, em média, aí, começa com 14 meses, e o peso porque existe já um parâmetro, né, assim, para peso de... Quando o animal alcança aí 60% do peso adulto, a gente pode estar inseminando esse animal, ou pode induzir aí para a monta, né? Então, alcançou 60% do peso, esse animal pode estar... pode entrar, né, aí na reprodução, e também a idade dos búfalos, mais ou menos, aí dependendo da condição corporal desse animal e tudo, né, que a gente sabe que tem também essa influência da nutrição. Então a gente costuma brincar, né, que na minha época, que eu não sei se hoje é ofensiva, que a gente falava que o único animal que consegue aí, independente da condição corporal, engravidar é a mulher. O bicho não, ele tem que ter toda uma condição corporal para ele poder saber, não, eu consigo me manter e manter um feto, então ele consegue produzir. Fora isso, ele não consegue. Então a gente sabe que a nutrição ela é muito importante. Então ela tem bastante influência. Se esse animal tiver condição corporal boa, então eu consigo sim adiantar, né? E se ele tiver tudo certinho, né? O pessoal da reprodução aí deve saber melhor do que eu. Mas o que eu sei por alto de reprodução é mais ou menos isso. Se eu estiver errada, depois vocês podem consultar aí os universitários. O Gabriel perguntou assim, por que eles não vendem como carne de búfalo? Na hora que você falou que não vende como de boi, né? Eles acham que o consumidor não vai ver com bons olhos? Então, o que eu acredito que nós que trabalhamos na área de carne, a gente percebeu uma evolução muito grande com relação ao conhecimento. Então, eu acredito que a falta de conhecimento de grande parte da população, né, que faz com que haja esse preconceito com a carne de búfalo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Sudeste, o pessoal que eu falava, eu trabalho com qualidade de carne de búfalo. Aí a pessoa perguntava, e a gente come búfalo? Então, às vezes, tem pessoas leigas, que não são da área, não sabem nem que é um consumo dessa carne. Então, se existe o consumo, eu falo assim, a gente come carne de búfalo. Mas aí eu tenho que ir além, não, porque hoje a carne de búfalo ela é uma carne que é diferenciada, é uma carne que ela tem maior proteína, ela tem maior mineral, tem mais vitaminas, então ela tem um baixo teor, sim, um baixo teor de colesterol. Mas o que eu acho, a gente está trabalhando tanto no marketing que eu trabalho, eu sou apaixonada por búfalo, eu gosto muito de falar do meu trabalho, então as pessoas falam, Vanessa, falta marketing. Eu acredito que marketing falta, mas o que eu acho que precisa mais é organizar a cadeia, porque eu posso fazer propaganda de um produto, mas eu posso aí todo mundo, Vanessa, eu tenho um produto para emagrecer.
Aí tá, ó, esse produto emagrece, mas eu não tenho quantidade suficiente para atender as pessoas que buscam esse produto. Então, isso que acontece com o búfalo. Existe, sim, ali o marketing, a gente trabalha, existem pesquisas. Mas hoje, se você fala assim, ah, eu quero comer uma carne de búfalo, eu não tenho lugar para te indicar. A não ser se tu vai numa boutique de carne. Fora isso, você não vai encontrar em outro lugar. E eu vejo essa dificuldade muito quando eu sou do norte, e onde tem o maior efetivo de búfalos do Brasil, e algum dos meus amigos fala assim, ah, mas eu quero ir na churrascaria e quero provar carne de búfalo. Não tem. Então, são coisas que falta aí uma frequência desse produto para os consumidores terem acesso. Então, acredito que há um interesse, sim, da população em consumir a carne de búfalo, porém, ainda tem um pouco de falta de conhecimento. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar esse marketing quando a gente tiver o produto para ofertar. Não adianta eu fazer propaganda se depois eu não vou ter como atender essa exigência aí do mercado. Então, acredito que não é só marketing, mas também a falta da frequência desse produto para que o consumidor realmente tenha ali um hábito de consumir essa carne. Temos uns elogios aqui, excelente palestra, o pessoal está falando. Obrigada. E mais uma pergunta da Mariana. A utilização da IETF em estação reprodutiva, tanto favorável quanto desfavorável, já é uma realidade entre os produtores brasileiros? Com relação a búfalo, é bem tímido ainda. Eu tô falando assim de búfalo, porque existem vários fatores que influenciam, né, na inseminação, né? Porque, primeiro, que eu não tenho um touro comprovado para mim fazer essa inseminação, então não tem, por exemplo, quero comprar um sêmen e esse touro é comprovado para ganho de peso e tal, tal. Não tem, eu não tenho a central. Então, não tem como eu disseminar uma genética se eu não tenho ali um respaldo, né? Então, aqui no chat, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria. Fala. Eu queria perguntar com relação ao marmoreio da carne, que na foto que você mostrou do slide, eu vi que as carnes, que você mesmo falou antes, que elas têm uma capa de gordura mais grossa, né? Até por conta da própria genética do animal. Como que se dá esses cortes? Eles têm algum marmoreio ou é a gordura mais localizada assim, na capa? Então, lembrando que o marmoreio, ele tem várias variáveis que influenciam no marmoreio da carne. Primeiro, a gente tem que lembrar da genética desse animal. Então, esse animal ele tem que ter uma predisposição já genética para expressar marmoreio. Então, lembrando aí do Nelore. Hoje a gente já tem uma linhagem de Nelore já para marmoreio. Então, lembrando que o búfalo, a gente trabalha com 4 raças. E essas 4 raças, né, que a gente tem, ainda elas não têm nenhum tipo de melhoramento genético. Então, a genética do búfalo, existe marmoreio, mas eles não têm essa genética, por exemplo, de um Angus para produção de marmoreio. E o marmoreio também está ligado bastante à nutrição. Então, se esses animais eles são criados exclusivamente a pasto, então, para ele desenvolver esse marmoreio vai ser bem mais difícil, né? Vai ser bem mais tardio. E lembrando, né, quando eu falei lá da curva de crescimento, o marmoreio ele é o último a ser depositado. Então, depois que tem a gordura ali de cobertura, o marmoreio vai ser o último. E o marmoreio, ele só é imprimido na carne quando esse animal ele tem fornece um alto teor de energia na dieta. Lembrando que quando a gente trabalha em confinamento, a gente faz com que aumente essa energia da dieta, então esse animal vai estar sobrando energia, e essa energia que sobra é o que vai virar gordura. Então, o marmoreio, a gordura da carne, é o processo mais caro e mais incerto ali da terminação. Porque se eu não tiver esse animal, se eu não tiver genética, eu não tiver nutrição, possivelmente ele não vai ter marmoreio. E o búfalo acontece isso. O búfalo ele tem ele não tem essa genética, por exemplo, de um Angus ou de um Wagyu para produção de marmoreio. Ele produz o marmoreio ali bem intermediário, né, bem baixo, essa gordura de marmoreio. Porém, a nutrição também vai influenciar nisso. Então, a gente tem que pensar nisso. Não é qualquer animal que vai produzir marmoreio, tem que levar em consideração essas variáveis.
tanto a genética como a nutrição desse animal, para ele expressar, né, esse marmoreio na carne. Ok, obrigado. Temos mais uma perguntinha aqui no chat, da Carolina. Na sua opinião, a que se deve o fato de o produtor não optar pela criação de búfalo? Seria pela falta de bonificação ao produtor, pela falta de incentivo, falta de conhecimento, ou qual outro fator? Eu acredito que é um conjunto, né, de fatores que fazem com que o produtor ele não trabalhe com búfalo. Primeiro, pela fama que búfalo tinha, né, antes que búfalo vara seca, que búfalo é isso. Então, por isso, também pela falta de reconhecimento, porque vocês viram que é bem baixo o valor. Nossa, minha garganta tá bem ruim. Do valor que é pago por esse animal. Então, se ele não tem ali um mercado, por exemplo, que faz com que essa carne, há uma frequência do consumidor buscar essa carne, então só produzo se eu tenho para quem vender. Então, quando ele chega no frigorífico, ele é desmotivado, porque o cara paga menos, o cara ainda acha ruim, porque ele fala, para matar búfalo é mais difícil, porque o trabalho que dá, né, um animal daquele tamanho, tem as questões de sensibilização também, que influencia aí, que faz com que dá mais trabalho para insensibilizar esse animal do que outra espécie. Então, são várias coisas. A cadeia ainda não é organizada, falta apoio também e organização dos produtores. Os produtores da carne, eles são bastante assim, eles não se juntam muito, o que acontece diferente do que a galera aí do leite, que eles se juntam, tem associações e faz aquele movimento. E na carne não tem isso. Eu acredito que quando saem pesquisas, né, que demonstrem mais aí o potencial do búfalo, eu acredito que isso vai mudar. E técnico também, técnico que trabalhe principalmente com búfalo. Isso que eu brinco, porque todo mundo que trabalha com bovino acha que entende de búfalo. Então, o búfalo ele é totalmente diferente. Então, técnicos também que motive ali o produtor, que mostre para ele que é possível ele produzir, né, um animal de excelente qualidade, que eu consigo imprimir uma roupa mais barata, que ele vai ver que é um animal que é de fácil manejo. Então, são coisas assim que falta mudar essa mentalidade. O produtor ele tem que conhecer o potencial do búfalo para ele querer produzir. Então, eu acredito, vocês acompanham hoje, tem várias páginas de produtores de búfalo, tem aí como referência a Fazenda Cantão, que o cara trabalha com leite e ele tá fazendo um maior sucesso. Ele pega, ele divulga como é que é o manejo desses animais, a docilidade desses animais, o quanto que ele diminuiu de custo e quanto que é pago a mais por esse produto. Então, é falta de conhecimento do produto que o produtor tem. Então, eu acredito que o técnico, quando vai para campo, que é especializado aí, principalmente em búfalo, né, que hoje eu acredito que cada vez mais o círculo vem se fechando. Cada vez mais a gente não vê um profissional que é tão interdisciplinar, né? Que ele atua em várias áreas. Cada vez mais o produtor quer alguém específico. E assim vai. Eu quero uma pessoa específica. Tem fazenda que você chega, tem um agrônomo no pasto, tem um veterinário para cuidar da sanidade, tem um zootecnista para gerir tudo isso e fazer o negócio acontecer. Então, as coisas estão ficando bem intensificadas. Então, eu acredito que quando a gente tiver mais técnicos que trabalhem mais, que consigam organizar essa cadeia produtiva, que consiga pelo menos um produtor ali para ser modelo de que realmente eu posso produzir uma carne de qualidade e tudo, eu acredito que isso vai mudar. E isso já está mudando. Como a gente recebe vários produtores aqui no centro de pesquisa, então eles já estão abrindo os olhos para o potencial do búfalo. Então, eu acredito que essa desmotivação, falta de conhecimento, valorização ainda do animal. Acho que... Isso. Nossa. Gui, o seu áudio saiu meio ruim. Tenta Deu de novo. microfonia, porque eu tô com o celular e o computador aqui, né? Agora tá me ouvindo bem, né? Sim, tô. Agora sim. Então, essa pergunta e a sua resposta me fez pensar em outra coisa, porque o abate ele é sempre padronizado para a espécie, né? Na maioria das vezes, quando ele é todo certinho assim. É Como que direcionado. como funciona o abate a questão do abatedouro frigorífico para búfalo, né? Como é que funciona isso?
Então, o abate de búfalo, ele é semelhante ao que acontece com os bovinos, porque se vocês forem procurar lá na legislação do mapa, o que acontece? Tem bovídeos, né? Então, quando entra nesse bovídeos, então o búfalo se encaixa nessa categoria. E lá existe esse protocolo, o animal tem que ser insensibilizado, o animal tem que ser sangrado, tem que ter ali o resfriamento, né, sanitário que a gente fala, que são de 24 horas. Então, existe tudo isso. Então, os búfalos, eles se encaixam nesse quesito ali também dos bovinos, né? Nessa categoria segundo o mapa. Então, os búfalos, eles são abatidos segundo a legislação. O que tem sido aí diferente? Na questão do búfalo, no meu TCC, eu avaliei, né, a insensibilização e a parte de lesões de carcaça. Então, eu avaliei como esses animais eram insensibilizados, né, quantos disparos pela pistola de dardo cativo, que é a mais utilizada, né, na indústria. Então, se esse animal, quantos animais, né, a porcentagem de animais que eram insensibilizados. Porque tem um checklist que a Temple desenvolveu, né, que é uma das grandes nomes aí do bem-estar animal, e ela fez o checklist para mim saber se esse animal realmente foi insensibilizado. Então, se esse animal ele apresenta movimento de cauda, se esse animal ele tem movimento de flanco, de pálpebra, então são indícios que esse animal ele não foi insensibilizado. Então, que esse animal ele meio que desmaiou, podemos dizer assim, né, de uma forma mais prática, né, para vocês entenderem. Então, o único que seria que a gente acredita, por meio da pesquisa, que tem que mudar é justamente isso, a parte de insensibilização desses animais. Pode ser que o local, né, que é a fronte do animal, que a gente fala, né, que nessa parte da ossatura do animal, pode ser que para búfalo não funcione, devido à estrutura óssea desse animal ser mais espessa, né? Pode ser mudar o local, pode ser também mudar a pressão da pistola, também é outra opção. Mas aí a gente pensa, para você fazer uma pistola, exige todo um cálculo para me ajustar a pressão, né? Que é ali, por exemplo, para bovina é utilizado, se eu não me engano, 8, né? A pressão para ser utilizada. Tem uma unidade, só que eu esqueci a unidade. Para búfalo, poderia aumentar essa pressão, mas a pistola aguentaria essa pressão? Então, poderia criar uma pistola nova com base nessas pesquisas, nessa identificação desse problema. Então, lembrando, por que a Vanessa está batendo tanto na tecla da insensibilização? Porque lembrando que tudo isso vai influenciar ali na qualidade final da carne. Se esse animal ele não é sensibilizar direito, esse animal que vai se debater, ele vai estressar, e quando eu vou sangrar esse animal, pode ser que essa carne fique dura, essa carne fique escura, altere o pH da minha carne, que o consumidor ele não vai comprar uma carne mais escura, porque ele vai associar que é uma carne de um animal velho. Então, um dos primeiros parâmetros aí para o consumidor comprar uma carne é a coloração. E o retorno desse consumidor para comprar essa carne é as qualidades dessa carne, a maciez, marmoreio, gordura, enfim. Mas então vai alterar esses meus parâmetros de qualidade. Então, às vezes, uma coisa que a gente não leva tanto em consideração é o que vai causar todo um resultado negativo no final da minha carne ali no final, que é o meu objetivo. Então, não adianta o produtor ter todo o cuidado para produzir essa carne, não ter lesão, vacinar corretamente, tudo certinho. Aí eu chego lá na minha indústria, o cara pega e sensibiliza o meu animal de forma errada, não sensibiliza meu animal direito, não sangra direito. Então, essa questão da insensibilização que tem passe. Tem pessoas que falam que é só ajustar a pressão, ou que a pessoa precisa fixar a cabeça do animal e sensibilizar o animal direito. Mas isso vai variar também da idade. Se esse animal for um animal mais velho, então, quanto mais velho, né, que foi outra coisa que eu avaliei, a idade desses animais, quantos disparos ia, né, porque dependendo de quanto mais velho esse animal vai ficando, maior vai ficando a espessura óssea da cabeça desse animal. Então, é outro quesito que conta. Então, é um estudo aí bem amplo que tem que se fazer acerca se realmente a sensibilização para búfalo pode ser utilizada a mesma que é utilizada para bovina. Então, isso aí são através de estudos, de pesquisas mesmo, para comprovar se realmente funciona ou não, qual a idade ideal de abate desses animais para fazer com que eles se adequem a esse parâmetro aí que é exigido pela legislação. Então, o negócio é bem, bem maior do que a gente pensa. Temos mais uma pergunta aqui da Carolina. Ela fala assim:
não lembro se foi falado, mas qual das raças seria mais específica para corte? Ou qualquer uma delas dá para usar tanto para corte como para leite? Qualquer uma das raças de búfalo dá para usar para corte para leite. Todo mundo fala assim, esse animal aqui é de dupla aptidão, mas eu nunca vi uma raça falar assim, não, é dupla aptidão, o negócio funciona. Com o búfalo não, o negócio realmente funciona. Como eu falei, o búfalo, ele não é só produção de carne e leite, como do carabao, ele é utilizado principalmente para trabalho, para transporte, a gente fala que ele é até o trator vivo do Oriente, que algumas plantações de arroz é utilizado mesmo ali para fazer o manejo da lavoura. E também se utiliza o couro, se utiliza o chifre para artesanato. Então, é um animal que realmente a gente pode aproveitar tudo desse animal. Então, ele produz tanto carne como leite, e qualquer espécie também pode ser utilizada. Porém, o que a gente faz quando a gente trabalha com corte? A gente faz cruzamento entre essas raças. Principalmente a gente cruza o Murra com Jafarabade e o Mediterrâneo com Jafarabade. Por quê? Lembrando que eu falei lá do frame size, o tamanho corporal desse animal. Lembrando, uma pessoa baixinha é mais fácil dela engordar do que uma pessoa que é mais alta. O animal também não é diferente. Então, o que acontece? Como o Mediterrâneo e o Murra são animais menores, eles conseguem depositar gordura precocemente. O Jafarabade não, ele é um animal que ele é bem maior, então para ele depositar gordura é mais tardio. Então, se esse animal demora mais para depositar gordura, então ele vai ficar mais tempo dentro do meu sistema. Por isso a gente faz aí o quê? O cruzamento dessas raças, que é para diminuir esse tempo ali que o meu animal vai ficar nesse sistema. Por isso a gente utilizou de ultrassom, para a gente saber como é que está aí a cobertura de gordura da carcaça desse animal, né? Lembrando que aí a cobertura de gordura dessa carcaça começa das extremidades. Então, por isso a gente faz a ultrassom ali na área da picanha, né? Para a gente ver ali como é que esse animal já começa a depositar essa gordura. Então, a gente usa esses cruzamentos justamente para isso, para adiantar essa deposição de gordura, para fazer com que esse animal saia mais rápido ali do meu sistema de produção. E o Jafarabade, ele é excelente para ganho de peso. É um animal assim que ele ganha peso disparado. Porém, a cobertura de gordura, que é o principal ali que a gente quer para fechar, proteger essa carne, é o mais difícil ali de a gente conseguir depositar. No chat a gente não tem mais perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu perguntar então. Vanessa, você trabalha com que raça? Eu trabalho com todas, agora eu estou trabalhando Todas com elas. todas. Estou trabalhando com todas, a gente confinou esses animais, né? A gente confinou animais de cada raça, porque é isso que a gente quer testar, como cada raça se comporta em cada tipo de sistema de produção. Então a gente comparou essas raças, né? Qual seria a melhor para ganho de peso, a qualidade da carne, o peso ideal de abate, porque esses experimentos eu costumo falar que a academia permite a gente errar. Por exemplo, eu posso testar uma dieta, se a dieta não deu certo, a gente vai lá e modifica, mas o produtor ele não tem essa possibilidade. Então, por que a gente está fazendo experimento com todas as raças? Que é para me chegar para o produtor, eu quero confinar Jafarabade. Não, se você vai confinar Jafarabade, ele vai permanecer tanto tempo dentro do teu confinamento, porque ele vai sem alcançar peso nesse período. Então, é isso que a gente tenta buscar. Eu trabalho com todas as raças para a gente definir justamente isso. Qual o tempo ideal ali de confinamento? Como é que eu vou abater esse animal à maturidade? Como é que vai estar a carne desse animal na maturidade, que é o peso ali para a gente abater esse animal, o período ideal de abate desses animais. Então, eu trabalhei com todas as raças justamente para a gente ter os parâmetros de todas as raças. A única raça que eu não trabalhei foi o carabao, por questões mesmo que a gente sabe que são animais que se encontram na região norte e em outras regiões de forma pontual, porque são animais aí que não foram tão difundidos. Porque tanto um dos problemas é porque esses animais, eles têm ali, eles conseguem nascer albino, né? São animais que tem búfalo albino e geralmente é quando é cruzado com carabao. Então, para a nossa região, tem muito problema de pele, são animais que são bastante problemáticos. Então, não se difundiu tanto essa raça. Mas as outras três raças, que são as mais produzidas, eu trabalhei com todas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Bom, não temos mais perguntas aqui no chat e nem ninguém mais falou nada. Então, Vanessa, eu queria agradecer. Foi uma ótima palestra, o pessoal gostou bastante também. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. E é isso, então. Seus contatos você já falou, né? Sim, já deixei lá no finalzinho da palestra, então estou à disposição para quem tiver dúvida, tiver curiosidade. E também, se alguém quiser se converter a búfalinocultura também. Ah, já falaram aqui que querem sair criando búfalo. Eu tô indo para esse caminho, hein? A palestra foi tão boa que eu tô com vontade. É a minha meta. Toda palestra eu tenho que converter alguém para trabalhar com búfalo. Ele já conseguiu um. Então pronto, já alcancei o objetivo da noite. Vai deixar os animais silvestres, Guilherme? Não, a gente pode trabalhar com os dois juntos, né? Pode. Aqui na Unesp a gente tem um grupo de pesquisas que eles trabalham com búfalo e com cascavel. Pronto. Juntou os dois. É isso, sucesso. Então é isso, Vanessa. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Ótima palestra. Tchau. Tchau. Gente, não esqueça de assinar a lista de presença, hein?